hoje eu vou falar sobre um trabalho. Esse trabalho de métodos e técnicas de avaliação, todo ano eu passo para os alunos, né? E eles têm que fazer um trabalhozinho sobre a avaliação de algumas articulações. Lógico que vocês vão ter que fazer uma consulta nos livros, né? Nos livros hoje, como a gente está online, vocês vão olhar pelo Meu Pérgamo, biblioteca da UFMS, lá tem, né, os livros de avaliação em fisioterapia, o Hoppenfeld, o João Amado, tá? Eu vou passar para vocês as bibliografias. E também vocês podem buscar em artigos, né, no Google Acadêmico, tá? Então, assim, vocês vão se dividir, né? Cada articulação tem que ter pelo menos 1 a 2 pessoas de cada P. Por quê? Porque quando a gente for na prática, esse trabalho nada mais é do que você demonstrar, né? Demonstração prática de como que é feita a avaliação daquela articulação, tá? Eu passei uma historiazinha para contextualizar e passei também quais os itens que tem que constar nesta avaliação. E isso, na verdade, vocês vão entregar para mim em formato de uma ficha de avaliação. Então, vocês vão elaborar essa ficha, mas para elaborar a ficha, é necessário antes muita leitura e muito estudo, porque cada palavra que você colocar ali é com base naquilo que você estudou e aquilo que você acha que é importante ser avaliado naquela articulação. Então, a ficha é meio que um resuminho, um checklist, onde você só vai anotar as coisas que você vai fazer, certo? Mas na verdade, não é só a ficha, vocês têm que saber me explicar como que é essa avaliação do ombro ou da articulação que vocês pegaram. Eu vou apresentar aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vocês estão visualizando? Sim? Tá. Então, exame do ombro, história clínica. Paciente com 45 anos, casada, do lar, com dor na região do ombro há 6 meses, sem nenhum trauma aparente. Foi avaliada pelo médico, que solicitou um exame de ressonância nuclear magnética e demonstrou espessamento do tendão do músculo supraespinhoso, acúmulo de líquido e pequenas calcificações locais, sendo diagnosticada com síndrome do impacto. O médico receitou um anti-inflamatório não esteroidal e encaminhou o paciente para a fisioterapia. No caso, você irá atendê-la. Elabore um checklist, ou seja, um roteiro de avaliação do ombro. Esse roteiro tem que conter 8 tópicos. Inspeção, o que deve ser observado na paciente. Então, inspeção é tudo aquilo que você olha e identifica com o olhar. Lembra que na avaliação respiratória eu falei dos tipos de tórax? Em tonel, em barril, pectus escavatum. Então, tudo aquilo que você olha e vê. Então, no caso agora é o ombro, tá? Palpação óssea, quais as estruturas ósseas que têm que ser palpadas, né? Quais essas articulações também. Então, por exemplo, o que tem aqui no ombro? Tem clavícula, tem o acrômio, né? Tem a parte posterior que é as escápulas, né? Então, o que eu vou palpar para ver se eu encontro alguma dor na palpação, algum sinal de edema também, de tecido mole, tá? 3, palpação dos músculos, que são os tecidos moles, músculos e tendões. Quais músculos devem ser palpados? Então, no caso do ombro, né, quais são os músculos do ombro? Então, se é deltoide, a gente sabe que tem 3 partes do deltoide, anterior, média e posterior. Para responder isso, gente, vocês vão ter que estudar um pouquinho, tá? Vocês vão ter que ir na literatura, e é isso que eu quero mesmo. Vocês não recebam tudo de mão beijada, que vocês dão uma lida, procurem um livro, procurem outro. 4, mobilidade articular. Quais são os movimentos que essa articulação faz? Então, por exemplo, faz só a flexão e a extensão do ombro, ou faz rotação interna e externa, né? Ou faz abdução, adução. Então, quais os movimentos que essa articulação faz, né?
E como avaliar com o goniômetro? Eu vou fazer demonstração do goniômetro na avaliação da coluna, então, na próxima aula. Então, vocês já vão ter uma ideia de como se mexe, né, como se manuseia o goniômetro. Força muscular para os músculos do ombro. Então, como que é avaliado o teste de força muscular? Sensibilidade também, como é avaliada a sensibilidade do ombro, né, dos dermátomos do ombro. Tem algum reflexo? Eu coloquei reflexo se houver, porque às vezes aquela articulação em si não tem reflexo, só uma articulação próxima. Então, vocês podem dizer, não, essa articulação não tem nenhum reflexo que a gente avalia nela, mas o mais próximo seria do cotovelo, do bicipital, tricipital. E indicar as referências bibliográficas que foram utilizadas. Então, assim, não é difícil, cada um de vocês vai seguir basicamente os mesmos tópicos de 1 a 8, tá? Então, por exemplo, o cotovelo, a mesma coisa, tem uma historiazinha, tem a inspeção, a palpação óssea, palpação de tecidos moles, a mobilidade, força, sensibilidade, reflexos, tá? Todos seguem o mesmo protocolo. Ó, punho também, inspeção, palpação, mobilidade, força muscular, reflexos e sensibilidade. Quadril também, todos seguem o mesmo roteiro. A diferença é a historiazinha. Como que vocês vão ler isso? Sempre que vocês fizerem alguma leitura de um texto na área de saúde que vocês têm dificuldade com os nomes, né? Com termos técnicos, o que você faz? Você lê o texto e você grifa os termos técnicos. Então, vamos lá. Paciente, vamos ver esse aqui, com 40 anos, divorciada, secretária de um escritório de contabilidade com dor na região lateral do cotovelo. Qual será a região lateral do cotovelo? Bom, medial, né? Na posição anatômica, lateral. Então, essa parte aqui. Que irradia para o antebraço há 2 meses, sem trauma aparente, quer dizer, não bateu, não queimou, não machucou. Foi avaliado pelo médico que solicitou um exame de ressonância nuclear magnética. Você fala, meu Deus, que é isso? Grifa. Não sabe o que é? Grifa. Depois vocês vão pôr no Google para ver o significado. Tanto ou um dicionário, ou uma foto, né, do equipamento, uma descrição para saber o que se trata, né, esse equipamento. Demonstrou degeneração das fibras de colágeno, dos tendões, dos músculos extensores, né? Então, o que seria isso? Vocês vão também procurar, né? Você sempre grifa as palavras que vocês não sabem e procura. Vocês podem colocar no Google como imagem, para ver alguma imagem. Vocês podem colocar no Google como dicionário, para ver um significado de termos técnicos, ou mesmo no Google acadêmico como algum artigo, algum estudo que avaliou aquilo. Então, vai ter a definição, né? Pode aparecer também alguma literatura que vai esclarecer vocês no uso dessas palavras, tá? Então, aqui, degeneração das fibras de colágeno dos tendões. Então, o tendão, ele é composto por fibras de colágeno. Os músculos extensores do punho, ó. Então, tá tendo uma degeneração. Na origem, no epicôndilo lateral, sendo diagnosticado com epicondilite lateral, que é uma inflamação desse tendão. Então, vocês vão também copiar, colar para buscar essa informação. O médico receitou um anti-inflamatório não esteroidal. O que será isso? Qual que é a diferença de um esteroidal e não esteroidal? Também, vocês vão procurar, tá? Encaminhou o paciente para a fisioterapia, caso você irá atendê-la. Elabore um roteiro de avaliação do cotovelo, contendo inspeção, que deve ser observado, palpação óssea, palpação de tecidos moles, mobilidade. Então, quando vocês forem procurar, vocês podem procurar em livros de avaliação, livros de anatomia, então vários livros que vão entre si colaborar para vocês formarem uma boa ficha de avaliação. A ficha de vocês pode ter algumas imagens, pode ter algumas imagens, né? Algumas
como que a gente fala? Tipo, figurinhas, né, que mostram como que é feito aquele teste, porque às vezes você não se lembra, então você olhando na ficha você já lembra, né? Então, a ficha de vocês tem que ser bem, não é só escrever lá, inspeção, 2 pontos, deixar um espaço em branco. Palpação, 2 pontos, deixa um espaço em branco. Então, assim, esse não é o resultado do trabalho que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês coloquem inspeção. Aí coloca várias coisinhas e um espacinho para colocar um X. Então, coloca vários itens, né? Tem edema, tem tem, como que chama? Lesões na pele, tem cicatrizes, né? Tem abertura de pontos. Então, vocês vão colocar várias coisas que pode ser que a pessoa tenha, e você marca só um X se tem ou não, né? Palpação óssea, então vocês têm que colocar clavícula, todos os ossinhos que fazem parte ali. Aí vocês podem colocar um espacinho normal ou sem alterações, né? Ou as alterações que podem estar apresentando aquela palpação, né? Então, assim, sejam criativos, coloquem imagens, façam uma ficha de avaliação bem completa, tá bom? Então, primeira coisa, vai ler a historinha? Grife a todos os termos que vocês não sabem, procurem na literatura, tá? Depois você vai reler. Depois que você souber todos os termos, você vai reler a história, você vai ver que vai clarear. Tudo que você não estava entendendo vai ficar bem mais fácil de ser entendido. E aí você vai imaginar esse paciente na sua frente e falar assim, bom, eu tenho que avaliar esse paciente. Se eu fosse bem craque já, por exemplo, já sou formado, já trabalho muito tempo com isso, uma folha em branco, você faz uma ótima avaliação. Por quê? Porque você sabe tudo que tem que ser avaliado, você não vai esquecer nada, você vai lembrar tudo, tá tudo na sua cabeça. Agora, se você é um recém-formado, não lembra exatamente o que tem que ser avaliado, pode ser que você esqueça alguma coisa, pode ser que você esqueça algum detalhe. Então, você tem que anotar tudo, deixar uma ficha bem fácil para que você olhe e saiba o que fazer. Tenha um roteiro completo, entenderam? Então, é essa ficha que eu tenho para vocês fazerem. Tudo bem? Aí, onde que vocês vão fazer a busca das... onde que vocês vão fazer a busca dos livros lá? Vocês vão no Meu Pérgamo, o FMS. E vão procurar lá, por exemplo. Eu não sei se tem, mas se não tiver, eu tenho um e-book para compartilhar com você. Aqui, ó, por exemplo, Hoppenfield, exame clínico músculo esquelético, né? Esse livro é muito bom. Tem ele online. Dá para... Vocês estão acompanhando aqui? Sim, prof. Estamos vendo aí a tela da pesquisa da biblioteca. Tá. Não é só esse livro, tá? Vocês podem pegar, por exemplo, não lembra onde fica a musculatura extensora do punho, não lembra quais os feixes musculares que compõem. Pega um livro de anatomia e dá uma lembrada, tá? Agora, esse trabalho, se fizer bem feito, vocês vão enriquecer bastante. Então, aqui ele tem o exame físico do ombro, ele tem o capítulo do cotovelo, do punho, da marcha, do quadril, do joelho, entenderam? Então, vocês vão, é um dos livros que vocês vão ter que ler isso, tá? Não adianta escrever testes especiais, isso aqui não pedi, tá? Eu pedi palpação de ossos, tecidos moles, né? Tudo é só aqueles tópicos lá que eu pedi, tá? Que aqui tem coisas que é mais para frente que vocês vão ver. Então, inspeção, ó. Vocês vão ler. A tela ainda está na biblioteca. Hã? Sua tela está mostrando só a biblioteca, é só isso mesmo? Ah, tá. E agora? Agora mudou. Tá?
Então, ó, aqui, ó, ele tem um livro, que é o exame físico do ombro. 2, exame físico do cotovelo. Né? O 3, exame físico do punho. 4, coluna. 5, marcha. 6, quadril. 7, joelho. E 8, pé. Então, tem vários capítulos que vocês vão ter que ler, né? Então, aqui, a inspeção do joelho. Quando a pessoa vem com um problema no joelho, o que ele está querendo dizer aqui? Que uma das coisas que você tem que analisar é a marcha do paciente, né? Ele tem marcha, como que é a marcha dele, ou ele está andando só com muleta, né? Então, vocês vão ler, tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Ó, achei legal essa figura, ó, joelho valgo. Joelho valgo é aquele... A gente tem uma frasezinha, né? Quem é valgo não cavalga. Que significa que... Imagina uma pessoa sentar no cavalo, assim. Não consegue, né? Então, os joelhos são muito... estão mais... estão no nível medial e as pernas estão afastadas, né? Mesmo quando você une os joelhos e a coxa, os pés eles ficam afastados. Por quê? Porque tem um valgo excessivo, né? Tem uma angulação diferenciada aqui, né? A gente chama de joelhinho torto, né? Ó, aqui ele trata quais as articulações, qual as preeminências ósseas que a gente tem que palpar no joelho. Então, a patela, né? O côndilo medial do fêmur, na parte interna da coxa, né? O côndilo medial da tíbia, aqui na região medial, então vocês vão palpar. Aqui as figurinhas, joelho varo, que é o contrário, né? Ele já é voltado para, o joelho está mais lateralizado, né? E o geno recurvatum, que ele está mais posterior, está posterior. Tem uma hiperextensão do joelho. Vocês entenderam? Então, essa imagem vocês podem colocar na ficha de avaliação do joelho, que ela tanto vai relembrar vocês na hora de avaliar, como vai ficar claro, porque vocês podem confundir varo com valgo, né? Então, na inspeção, já é uma forma de vocês estarem avaliando. Isso aqui. Vocês entenderam? Aí, depois a gente vai marcar uma data para vocês enviarem a ficha para mim e também para vocês explicarem como que é feita essa avaliação. Apresentarem, né? Apresentarem a ficha de avaliação. E aí, na hora da prática, quando for agendar a prática, a gente vai usar a ficha de vocês para treinar essa avaliação com toda a turma de aula prática. Entenderam? Tudo bem, então? Com o trabalho? Certo, prof. Tá, então eu vou dar prosseguimento com a nossa aula. Ontem eu falei... Prof, Oi. esse trabalho, qual que vai ser o período que a senhora vai dar para a gente fazer? Qual que vai ser o quê? O período, prazo? Ah, tá. Vamos marcar aqui. Essa semana eu vou falar sobre pé diabético e semana que vem eu vou falar sobre coluna. Pode ser dia 1º de junho, terça-feira. Fazer dia 1º, dia 8 e dia 15. Porque daí, no primeiro dia apresenta duas fichas, no segundo dia apresenta mais 2 fichas, e no terceiro dia apresenta as outras 2. Pode ser assim? Acho que pode, prof. Tá bom?
Porque aí a gente vai ter que apresentar o documento? Vocês vão ter 7, 15, 20 dias para fazer esse trabalho. Acho que dá bastante tempo para vocês. No primeiro dia, no dia 1º de junho, todos têm que entregar a ficha de avaliação, tá? Aí a gente vai sortear, a gente vai abrir a aula e vai sortear quem vão ser os dois grupos que vão apresentar. Aí, então, ou seja, todo mundo tem que estar pronto e preparado, né? Para apresentar. Aí depois... Tipo, todo mundo do grupo vai enviar o mesmo trabalho, né? Vamos supor, o meu é só de cotovelo. Aí 6 pessoas vão enviar a mesma coisa sobre cotovelo, né? 6 pessoas, não precisa ser 6 pessoas enviar. Um representante do grupo envia o trabalho, pode ser no meu e-mail, ou mesmo pode ser no AVA também, mas o trabalho tem que estar o nome das 6 pessoas, mas só uma pessoa envia, não precisa todo mundo enviar, tá? Eu tenho que receber a ficha de vocês e o nome das pessoas que colaboraram com o trabalho, tá? E na hora de apresentar, todos têm que saber apresentar o trabalho, não é assim, eu só estudei a inspeção, que era a minha parte, não sei o resto do trabalho. Entendeu? Todos têm que saber tudo. Você pode até dividir por questão didática, né? Do Asriel apresentar a inspeção, a Maria a palpação, o João outra parte. Mas se eu perguntar, mas João, fala uma coisa, você não acha que o Asriel faltou alguma coisa? O Asriel falou isso, o que você acha? É isso mesmo? Não é? Para perceber se vocês estão todos estudarem, todos estão entendendo aquele assunto, entendeu? Vou fazer algumas perguntas assim, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, gente? Posso dar continuidade? Pode. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pé diabético, tá? Sobre o diabetes. Essa aqui. Esse do trabalho de MTA, posso mandar para você, Azriel? Para você compartilhar com eles? Pode. Tá, deixa eu baixar, fazer um download. Eu vou mandar para você. Mas depois eu posto lá no AVA também, tá bom? Dá para ver a apresentação? Pé diabético e fisioterapia? Sim, prof. Tá. Vocês já ouviram falar em diabetes mellitus? Tem algum parente, algum conhecido que tem essa doença? Sim. É uma doença muito comum, né? Ela afeta em torno de 7% da população, o que é muita gente, né? Esse número parece pouco, né? Mas se você for pensar, a nossa população, né, de Campo Grande, 800
e em torno de 860 mil habitantes, então 7% é muita gente, né? Então, a diabetes é um distúrbio metabólico, crônico e degenerativo, que tem várias etiologias e pode ser associado ou não, pode estar associado à perda, né, à falta da atuação da insulina ou a deficiente ação desse hormônio, né, da insulina. A insulina ela é produzida pelo pâncreas e ela é responsável pelo quê? O que a insulina faz no organismo? Ela infiltra a glicose na célula. Isso, ela transporta a glicose do sangue para dentro da célula. Então, para a gente pensar, raciocinar, nossos neurônios, eles consomem glicose, eles precisam, o nosso músculo, para trabalhar a contração muscular, precisa de glicose, né? Precisa de energia. Se não tem, ou tem pouca insulina, vai ter muita glicose dentro do sangue e falta de glicose nos tecidos, tá bom? E uma boa notícia para a gente, que é da área de fisioterapia, é que o exercício físico, ele faz com que o tecido, né, o músculo, os tecidos, os órgãos, tenha maior sensibilidade à insulina, captando a insulina de forma mais rápida. Então, a gente acha que quem é diabético não pode se exercitar, ao contrário. O exercício físico ele é muito importante para quem é diabético, é muito importante mesmo, tá? Quais são os sinais? Então, a diabetes é uma doença muito silenciosa. Você não tem dor, pelo contrário, né? Às vezes a pessoa perde a sensibilidade, então ela não causa dor. Quando você tem dor, você para tudo o que você está fazendo e busca o médico, certo? Agora, se você não tem dor, você vai levando a vida do jeito que tá, vai levando. E quando vê, diabetes já fez a pessoa perder um rim, já fez a pessoa ficar cega, já fez a pessoa amputar um pé, um dedo. Então, assim, os sinais do diabetes são cansaço, a pessoa fica muito cansada, perda de peso repentina, ou até, às vezes, aumento do peso repentino, então, alterações no metabolismo. Sede excessiva, a pessoa tem muita sede. Cicatrização difícil, porque ela abre uma ferida, às vezes no pé, ou no braço, demora para cicatrizar. Visão turva, que não é uma nitidez na visão, está ficando com a vista embaçada, tá? Poliúria, que é muito líquido eliminado pela urina. Olá. Olá. Não entendeu não pode ter barulho. Poliúria, então a pessoa faz muito xixi. Mialgia e fadiga. Mialgia é dor muscular. Fadiga é cansaço excessivo, né? Uma prostração, a pessoa fica assim, prostrada. Prurido corporal, emagrecimento eu já falei. Quando não controlado, o diabetes pode causar cegueira, infarto no miocárdio, problemas renais que levam à insuficiência renal, impotência sexual, que leva à incapacidade do homem a manter ou ter uma ereção, gangrena, né, que é a necrose com posterior amputação de membros, principalmente os membros inferiores, tá? Porque é um distúrbio também na circulação. De 5 a 7% da população total do Brasil, ela é diabética. Tá? Como eu falei, 7% é muita coisa, né? Em 2025, a gente espera alcançar 200 milhões de diabéticos no mundo. Então, é muita gente. O diabetes ele não tem cura, tá? Mas se a pessoa conseguir fazer um tratamento adequado e os cuidados preventivos, ele vai viver muito tempo e viver com muita qualidade. Só que precisa ter uma atenção, um olhar especial e uma atenção, vários cuidados que eu vou falar para vocês, tá? Qual que é o objetivo desses cuidados? Primeiramente, é manter a glicemia em valores próximos ao normal, evitando as complicações, tá? Qual seria a glicemia em valor normal? Quem aqui fez exame de sangue alguma vez? Quanto que deu o seu exame?
Quanto seria o valor de glicemia normal? 80? 80 é ótimo, 80, né? De 60 a 99, né? O ideal. 80 tá ótimo. O meu é 70, 75. Agora, passou de 100, aí já é preocupante, tá? 120. Mas tem diabetes que tem glicemia de 300, de 200, que já está com muitas complicações, tá? Então, a gente tem que manter a glicemia sempre abaixo de 99, tá? O grande problema desse excesso de açúcar no sangue é que ele leva a problemas circulatórios, tá? Vai degenerando também, além da circulação, os nervos, né? Quando a gente lembra da circulação, a gente lembra que os nossos vasos, né, o nosso sistema circulatório tem que ter um bombeamento do sangue e tem que ter um retorno venoso, certo? Esse retorno venoso, muitas vezes, ele pode ser prejudicado. Por quê? Porque lá nos pés é onde a nossa circulação, ela tem que chegar aquele oxigênio, ele tem que chegar aquela nutrição, aquela glicose, lá nas extremidades. E depois tem que voltar aquele sangue venoso para ser oxigenado pelo pulmão, certo? Então, quanto mais longe do centro do nosso corpo, mais difícil vai ser a circulação no paciente com diabetes. Então, por isso que um paciente com diabetes tem que tomar muito cuidado com os pés. E essa aula hoje vai ser mais enfocada mesmo na questão do pé diabético e do cuidado com os pés, tá? No serviço de saúde pública, eles treinam a equipe, né, médico, enfermeira, fisioterapeuta, para classificar e para inspecionar os pés de todos os diabéticos. Para que se eles cuidarem ali no início, o SUS não vai gastar tanto dinheiro com amputação, com cirurgia, com UTI, com prótese, né? Com perna mecânica, com bengala, com todos os insumos, cadeira de roda, tudo aquilo que leva a fazer com que o sistema se sobrecarregue, né? Então, por exemplo, se o paciente está lá com um corte no pé e for tratado já no início, né, com laser terapia, com a higienização, os curativos, né? Ele vai prevenir que ocorra o uso de antibiótico na veia, o paciente que aquela infecção que era local no pé subiu, já tomou o corpo inteiro, já está lá na UTI, precisando de oxigênio, está mal, vai ficar 20, 30 dias. O leito de UTI é em torno de R$10.000 a diária, é caríssimo para o SUS, entendeu? Então, tudo que for prevenção está reduzindo o gasto de saúde. Então, é muito importante que a atenção básica, uma das prioridades da atenção básica é o cuidado com os diabéticos, né? E principalmente os pés dos diabéticos, né? Se tiver algum paciente que é diabético, você, como fisioterapeuta, tem a obrigação de olhar os pés dele, examinar, olhar entre os dedos, ensinar ele a cuidar dos pés também. Eu vou estar falando mais para frente sobre isso, tá? Então, todo diabético deve ter seus pés examinados em todas as consultas de saúde, tá? Então, o diabético, ele muito provavelmente, ele pode ter uma coisa chamada neuropatia periférica, tá? O excesso de açúcar, né, nas regiões mais distais do nosso corpo, faz com que haja uma lesão de pequenos nervos, e esses nervos não conseguem mais levar, né, para o nosso sistema nervoso estímulos de dor, de calor, de queimação, de irritação. Então, quando você é normal, você tem uma pedrinha no seu sapato, você está andando, aquilo está te machucando, você não consegue andar mais. Você para, tira o sapato, baixa o sapato e viu que tinha uma pedrinha, certo? Agora, se você não tem sensibilidade no seu pé, o que vai acontecer?
Você vai ficar com aquela pedrinha no sapato, aquela pedrinha vai lesionar o seu pé, você não está sentindo nada, né? Vai lesionar ainda mais, ainda mais, ainda mais, você vai estar andando, aquilo vai estar machucando, vai estar abrindo, vai estar ferindo. E ali no pé, você anda descalço, anda no chão, entra alguma micro-organismo, uma bactéria, né? Um fungo, e fica às vezes até entre os dedos, né? Porque não secou direito entre os dedos, fica úmido, então o fungo gosta disso. Se esse fungo infecta, porque a pele é nossa proteção. Se abre a pele, é uma porta de entrada para micro-organismo. Entra ali uma bactéria, um fungo, aquilo ali vai inflamar, vai ficar com pus. Se não for tomado um antibiótico, limpado, tirado aquele pus, higienizado com álcool, com outros produtos, aquela infecção vai se estendendo para os tecidos adjacentes, vai subindo, pode entrar na corrente sanguínea e parar em outra parte do corpo. Então, isso que leva à gangrena e amputação. Tudo começa com essa perda de sensibilidade. Vocês estão acompanhando? Sim. Então, assim, mas todo diabético vai ter isso? Não, em torno de 25% dos diabéticos vão ter lesões no pé. E isso torna mais suscetíveis à amputação. Sempre que você vê um paciente diabético que tem uma lesão no pé, pode não ser nada, mas para um diabético ele tem dificuldade de cicatrização. Então ele está mais propenso àquela infecção subir para a perna e gerar uma sepse, chama sepsicemia, que é uma infecção generalizada, e morrer. Então muitas vezes o médico prefere já amputar para que essa infecção não venha subir e comprometer outras partes do corpo. Então, quando o paciente tem algum problema no pé, eles chamam de pé diabético, tá? Então, é uma complicação crônica do diabetes mellitus. Não é assim, tive hoje o diabetes, amanhã vou ter o pé diabético. Não, uma complicação mais a longo prazo, 10, 20 anos ali com a glicemia alta, vai lesionar os nervos, vai prejudicar a circulação, vai perder a sensibilidade nos pés, tá? Então, e numa pessoa saudável, que tem uma boa cicatrização, rapidamente você passa um produto ali para limpar, higienizar, e você vai cicatrizar. Um diabético não, já demora, essa cicatrização já é retardada, já é diminuída, tá? Alguns sinais para diagnosticar o pé diabético. Primeiro, se o paciente não tem sensibilidade. Pega um estesiômetro, que parece uma caneta, pega o pé, a sola do pé aqui, a planta do pé, né, que é o dorso do pé, e toca. Às vezes ele não sente, né? Se for um filamento bem fininho, às vezes ele não vai sentir. Então, isso já mostra que se tiver calor, frio, um objeto pontiagudo, uma pedrinha ali no sapato, ele não vai perceber e vai se lesionar. Outra coisa que a gente usa também para olhar é se tem já algum sinal de edema ou de hiperemia. Então, sinais que a pele está avermelhada, presença de hiperemia, né? É uma dermatite, né? Que é uma inflamação da derme, da epiderme. Ou seja, um vermelhidão, um aspecto grosseiro na pele, como se fosse uma irritação na pele. Fica vermelho, fica irritada, fica grossa, né? Edema é o aumento do volume. Então, o tornozelo, em vez de estar fino, o pé está inchado. Isso é chamado de edema, né? Eles falam inchaço. Renós da saúde, edema. Deformidades no pé. Então, por exemplo, o pé, normalmente, ele tem o arco plantar, que é aquela curvaturazinha do pé. Eles não tem mais, ou tem um pé desabado, que sem arco nenhum, reto, ou um pé com um arco muito grande, isso já é uma deformidade. Feridas, né? Já tem uma ferida instalada, com secreção, que é pus, secreção purulenta, ou gangrena, que são as áreas pretas, né, de necrose. Por que acontece isso? Então, tem duas teorias que merecem destaque para explicar o desenvolvimento da neuropatia no paciente diabético. A teoria vascular, no qual eles falam que a microangiopatia que leva à isquemia, que causa a lesão do nervo, né? Então, eles falam, tudo começa pela microangiopatia. São a doença dos pequenos vasos. Os pequenos vasos, eles ficam tão cheios de açúcar
que eles ficam isquêmicos, eles ficam sem a capacidade, comprometem a sua capacidade de circulação. E sem essa capacidade de circulação, os nervos começam a se deteriorar, né? Então, essa é uma teoria. E a outra é a bioquímica, na qual substâncias tóxicas, né, que são sorbitol e frutose, causariam a lesão do nervo, principalmente das células de Schwann, que são aquelas células que fazem a pulsação da condução do impulso elétrico, a condução saltatória, né, do impulso elétrico. Então, começa primeiro degenerando ali, então, em vez do nervo não funcionar de uma vez, ele funciona, mas com uma velocidade mais lenta, né, o impulso ele vai mais lento. Então, ele consegue contrair? Consegue, mas mais lento. Ele consegue sentir? Consegue, mas mais lento. Uma dificuldade, e depois isso vai aumentando até uma lesão completa do nervo. Então, são duas teorias que ainda existem para comprovar a neuropatia, né? E a evolução. Então, a evolução do pé diabético é assim: primeiro tem a neuropatia, a doença vascular e a infecção. Então, se tem essas três coisas, temos o pé diabético. Isso vai evoluir para gangrena e depois amputações, tá? Às vezes o paciente tem uma neuropatia, né? Já não tem neuropatia, é o quê? Perda de sensibilidade dos pés, lesão de nervos que conduzem sensibilidade vão estar afetados. Doença vascular é o quê? Perda da vascularização. Então, o pé está gelado, você pega no pé, não tem mais aquela circulação boa no pé. O pé tem déficit de circulação. Você pega no pé, está gelado, não tem a boa circulação. Ou ele é pálido, né? O pé é pálido, não tem. Você aperta, fica pálido e daí logo volta. Não volta tão rápido, demora para voltar, né? Faz o teste em vocês, se vocês têm uma circulação boa. Você aperta a pele, né, do pé, do tornozelo, fica branco, mas logo retorna. Num diabético não, demora, né? E aí o que não pode ter é infecção. Então tem que proteger contra a infecção, porque a neuropatia, uma vez instalada, ela não melhora. Se a gente perdeu sensibilidade, por exemplo, em parte do pé, não vai voltar. A tendência é ir piorando. Então, pelo menos estacionar aí, mas cuidar para não ter infecção. Aí que entra os cuidados preventivos, tá? Para que não tenha infecção, porque a infecção vai vir da onde? A pele protege. Agora, se a pele for rompida, vai ter uma porta de entrada para as bactérias e aí a infecção está instalada, né? Então, tem que cuidar para que não tenha essa infecção. Então, inicialmente, são lesões pequenas, pequenos ferimentos, né? Que evoluem para úlceras e, consequente, infecções, destruindo tecidos e modificando a conformidade do pé. Então, primeiro, as infecções cutâneas. Olhar se tem calosidades, que são calos, se tem escaras, se tem infecções cutâneas. Olhar entre os dedos para ver se tem infecções interdigitais, se tem infecções ungueais, que é na unha. Tem que ser tratada, né? Porque isso pode ser o ponto de partida para a gangrena, né? Calosidades, não pode cortar os calos, tem gente que lixa, que corta os calos, né? Que surgem nos pontos de maiores apoios do corpo. Geralmente no calcanhar, na parte anterior do pé, né? No primeiro metatarso, que é onde que a gente apoia mais o pé. Isso pode ser agravado se você usa um sapato inadequado, né? Um sapato que aperta ou que tem a ponta fina, né? Isso aperta as falanges dos dedos, não pode. Então, diabético tem que usar um sapato confortável, né? Um sapato que tenha amortecimento, né? Às vezes a gente indica o paciente comprar até usar mais tênis, né? Que usar sandália de dedo, sapato apertado, né? Ou que tenha um formato ruim. Então tem que usar um sapato adequado, tá? Hoje em dia se vende até sapatos só para diabéticos, né? Mas também pode ser utilizado tênis. E às vezes até é necessário indicar uma palmilha, tá? Para proteção de alguma joanete ou de alguma alteração, uma deformidade já que tenha no pé. Por exemplo, tem um pé muito cavo, muito plano, tem que usar uma palmilha para corrigir. Então,
também pode ser provocado pelo mau posicionamento dos ossos do metatarso, né? Pode surgir escaras, se tiver muita pressão sobre o hálux ou sobre o calcanhar, pode estar surgindo escaras. Tem algumas fotos para mostrar para vocês, tá? Antes disso, vou finalizar aqui. As infecções cutâneas são provocadas geralmente pela condição da pele dos pés e falta de atenção dos pacientes diabéticos no cuidado com os pés. Como habitualmente apresentam alterações visuais, ao cortarem sozinho calos e unhas, acabam ferindo a pele, permitindo assim a entrada de um agente infeccioso de evolução imprevisível, sendo a causa mais frequente de gangrenas de forma grave, com extensão do pé e perna. Então, digamos, olha só, o diabético ele já não tem propensão de ter uma retinopatia diabética, de ter como chama aquela também, que pode causar cegueira, esqueci o nome. Na hora que eu lembrar, eu falo, é tipo um catarata, isso. Então, o diabético ele tem maior propensão a ter catarata, a ter retinopatia, então pode até evoluir com cegueira. Então, se ele não vê direito, vai tentar cortar o pé, cortar a unha do pé, cortar calo, pode se machucar, pode se ferir, tá bom? Então, sempre tem que ter alguém que faça isso. Então, a neuropatia autonômica, que é a lesão do sistema nervoso, né, acarreta perda do tônus vascular, levando a vasodilatação com a abertura de comunicações arteriovenosas, consequentemente, passagem direta do sangue da rede arterial para a venosa e reduzindo assim a nutrição dos tecidos. Isso causa uma coisa chamada anidrose, que é o ressecamento da pele, que combina a informação de fissuras, alterações de crescimento da matriz das unhas, que se assemelha a úlceras, que constituem importantes portas de entradas para a infecção. Você pode observar, canela do diabético, geralmente ressecada, grossa, pode ter até mesmo manchas, né, chama de manchas de ocres, né, dermatite ocre. Por quê? Por causa da estase venosa, perda da circulação sanguínea, né, as hemácias contêm ferro, esse ferro, ele tem um pigmento, né? Isso acaba fica parado, estacionado ali, não consegue voltar, né? Ter um retorno venoso adequado. Aquelas hemácias ficam ali na estase, o pigmento acaba se depositando na derme, na epiderme, e aí vai ficando manchada a pele, tá bom? Então, por isso que tem cremes para hidratação, né? Da pele dos diabéticos. Por isso que não tem dinheiro para comprar creme, pode ser usado também um óleo de girassol, esses que compram em mercado, né? Então, hidrata, assim, lava, toma banho, né? A pele seca, mas não seca tudo, deixa a pele úmida e passa o óleo em cima. Aí vai reter aquela umidade, tá bom? A pele vai começar a reter. Prof, uma dúvida. Quando fala... peraí, tem dois tipos de neuropatia, é isso? Tem a periférica e a... Não, é a mesma. A mesma coisa? Ah, tá. Então, quando fala... Não, entendi. Não, é que as duas neuropatias ocorrem no diabético, entendeu? A periférica é que ocorre a perda da sensibilidade, porque na periferia, essa lesão que a diabetes causa faz com que os nervos que têm as terminações sensitivas, levam aquela terminação sensitiva, leva aquele impulso de sensibilidade, ele perde a sua função e leva à perda da sensibilidade. E no sistema nervoso autônomo também ocorre a neuropatia. E quando ocorre a neuropatia do sistema nervoso autônomo, ocorre o quê? Uma abertura da comunicação entre vaso arterial e venoso. Então, não tem mais aquele tônus vascular bom, né? Para que entre o vaso venoso e arterial haja uma boa irrigação de tecido. Então, o tecido ele vai ficando ressecado, entendeu? Ocorre
um ressecamento mesmo, uma redução da nutrição dos tecidos por causa do perda do tônus vascular. Isso é neuropatia autonômica, tá? Então, assim, a lesão do diabético, lógico que ele não vai ter tudo ao mesmo tempo, né? Imagina uma pessoa que tem diabetes, vai perder o rim, vai perder a visão, vai perder neuropatia autonômica, neuropatia periférica, amputação. Então, assim, nem sempre todo diabético vai ter tudo. Então, às vezes, nenhuma determinada pessoa, ele vai afetar, por exemplo, mais a visão. Não vai ter perda da neuropatia, não vai ter neuropatia, entendeu? E outros, pode ser que tenha neuropatia periférica e autonômica. Em outros, pode ter que tenha problemas renais apenas, entendeu? Então, aquela hiperglicemia, ela vai atacar, às vezes, algum órgão, um ou mais órgãos em específico, entendeu? Mas pode ter tudo também. Pode ter uma pessoa que tenha diabetes tão alta que afete todos os órgãos, entendeu? Vasos, nervos, os olhos, rins, tá? Entendi, prof. Não é porque eu já tinha escutado o termo como neuropatia diabética, e aí era sempre se referindo à perda da sensibilidade. Aí por isso que era a minha dúvida, mas obrigada. Tá, mas o diabetes também pode ter neuropatia autonômica, tá? Que são dos nervos, principalmente os nervos simpáticos. Ó, aqui é uma neuropatia sensitiva, né? Por quê? Porque ele não percebeu, né, o calor, né, e pisou lá numa água, uma poça de água quente. Então, ele levou uma lesão por queimadura na sauna, por exemplo. Estava quente a água lá e ele pisou e ele não percebeu que estava tão quente assim. Aqui, deformidade, neuropatia motora. Por quê? Ela tem a sensibilidade preservada, mas o que aconteceu? Dá para na inspeção, então por isso que eu falo, olha só, a inspeção, o que você pode observar na inspeção? Aqui, eu observo necrose, né, essa parte preta, necrose, hiperemia, que é a parte vermelha, que é a parte da queimadura, né, ó, esse branco aqui também. O que eu observo aqui? Vocês estão vendo os tendões saltados aqui do pé? E o músculo tá magrinho, olha só. Tá até afundado aqui. Isso aqui não tinha que ter se afundado, certo? Tá tão afundado porque tem uma hipotrofia da musculatura intrínseca do pé. A musculatura intrínseca do pé, que deveria estar reta aqui, ela está hipotrófica, ela perdeu o trofismo, ela perdeu volume, ela perdeu força, ela está fraca, fraca, fraca. Está só a capa aqui da gaita, né? Está só o tendãozinho ali. Entenderam? Então, na inspeção, a gente observa a musculatura, né? A gente pode observar também que os dedos estão um pouquinho curvados para baixo, né? Não chega a ser uma garra de dedos, mas está começando a ter uma deformidade ali dos dedos, né? Aqui eu observaria se tem joanete, não tem, que é o hálux valgo, né? Quando essa parte do hálux, a base do hálux está bem medial e o hálux em si está bem junto aqui com esse dedo, não chega também a ter uma joanete. Então, você observar e ver as diferenças, tá? Aqui, ó. Aqui os dedos engarram, olha só. Ela não tá fazendo força para dobrar os dedos e os dedos estão relaxados. Ó. Relaxa os seus dedos. Como que estão? Estão dobrados. Então, esses dedos engarram. Estão assim, ó. Uma deformidade. Tá parado, tá em repouso, não tá fazendo força nenhuma e os dedos estão em garra. Então, você observa garra de segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Aqui, o que vocês podem observar? A sobreposição dos dedos, né? Estão sobrepostos porque tem o hálux valgo aqui, ó. Tá? Tudo bem?
Aqui, ó, deformidade da neuropatia motora, proeminência da cabeça dos metatarsos, ó. Metatarso, eles ficam aqui, ó, a cabeça do metatarso. Ele está muito pronunciado. Isso é fraqueza muscular, tá? Que gera essa proeminência óssea. E dedos em martelo, tá? Dedos em martelo é assim, ó. É a flexão da interfalangiana e a extensão da distal. Dedos em martelo. É um tipo de deformidade também. Aqui também tem proeminência dos metatarsos, tá vendo? Com calo, que é uma chama hiperceratose, o nome técnico do calo. E um hematoma subdérmico. O hematoma é esse ponto roxo aqui, ó. Hematoma subdérmico. Então, subdérmico porque está dentro da pele, tá? Então, quando vocês verem um roxo, vocês vão falar, tem um roxo, tem um hematoma, ok? E essa hiperextensão é característico de atrofia dos músculos do pé. Os músculos do pé intrínsecos, né? Os internos aqui. Outra deformidade, hálux valgo, em joanete, tá vendo? Também valgo aqui, e dedos sobrepostos. Outra deformidade, hálux valgo com joanete, com hematoma na região da joanete, né? Com fissura aqui, né? Abertura aqui da pele, tá? Deformidade também de neuropatia motora. Esse é um mal perfurante nas falanges distais do primeiro pododáctilo. Pododáctilo quer dizer dedo direito. E no segundo pododáctilo esquerdo por dedos em garra. Então, olha o estado desse aqui. Mal perfurante também, porque é quando você consegue visualizar a musculatura, ó, lesionou toda a derme, toda a hipoderme. Então, a gente tem a pele, a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme, que é mais profunda, a hipoderme, que é aquela camada de gordura, e depois da hipoderme vem músculo. Então, se você consegue visualizar músculo, já é um mal perfurante, né? Já tem uma lesão já bem instalada, bem significativa, tá? E o paciente não sente dor, isso que é o detalhe, né? Ele tá com isso aqui e não sente dor. Por quê? Por causa da neuropatia periférica, tá? Aqui tem projeção da cabeça do primeiro metatarso, grande hiperceratose ao redor da lesão, né? Que é essa secreção amarela aqui. Aqui é rachaduras cutâneas, a pele está bem ressecada, começou com uma anidrose, de certo, e evoluiu para essa rachadura. Tem o engrossamento da unha, que é onicogrifose, e onicólise, que é o descolamento do leito ungueal. Então, a unha, ela sai do seu leito, ela se desvia, ela sai para fora, né? Do primeiro pododáctilo, que é o hálux, primeiro dedo, tá? Aqui a gente tem uma deformidade de neuropatia motora e autonômica, dedos em garra e ressecamento cutâneo. Então, sempre que você vê que a pele está ressecada, está fria, está gélida, não tem boa circulação, com certeza você tem neuropatia autonômica. E quando você tem perda dos movimentos, músculos atrofiados, deformidade, porque a deformidade é por quê? Porque os músculos estão encurtados de um lado e fracos do outro, né? Então, a neuropatia motora. E se ele não tivesse sensibilidade, também seria uma neuropatia sensitiva, tá? Neuropatia autonômica, rachadura por ressecamento cutâneo. Olha como que tá feio esse calcanhar. Tem ressecamento, tem rachadura, tem fissuras, né? Deformidades da neuropatia motora, o pé cavo, o arco plantar está muito grande, está excessivo, tá? Olha o tamanho desse arco, está enorme. Então, já é deformidade. Por quê? Porque você tenta colocar no lugar,
retificar, ele não vai. Ele vai só um pouquinho, ele não fica, né? Não tem aquela maleabilidade do tecido, tem uma deformidade já instalada. Bom, então essas afecções neurológicas comprometem, né? Comprometem muito o paciente, levam a um nítido comprometimento da circulação dos microvasos, não só de nervos periféricos, mas também de músculo e até mesmo de tendões, onde nas fotos vocês puderam ver músculos atrofiados, tendões aparecendo excessivamente, né? Então, o pé diabético é uma complicação muito comum no nosso meio, né? Que tem uma alta taxa, leva a uma alta taxa de amputações, internações prolongadas e altos custos hospitalares, porque depois que o paciente tem uma amputação, ele precisa fazer um tratamento psicológico, ele vai precisar de muleta, precisa reaprender a andar, né? Então, todo um comprometimento que leva a necessidade de vários profissionais de saúde atender esse paciente. Então, muitas vezes, com alguns cuidados, você pode prevenir isso facilmente, né? O grupo mais comum a desenvolver as lesões são os idosos com diabetes tipo 2, porque eles vão ter mais de 10 anos, às vezes, de diagnóstico da doença. Igual eu falei, não é comum o jovem que tem diabetes tipo 1 fazer esse tipo de comprometimento, porque geralmente o jovem, ele já é acostumado a cuidar da glicemia, cuidar dos níveis de glicose, né? Porque já é desde pequeno, né, que ele convive com a doença. Já o idoso, ele já desenvolveu diabetes por ter uma alimentação errada, por não consumir os alimentos adequados, por ser sedentário, e às vezes com os anos ele não vai mudar. Eu sou assim mesmo, não vou mudar, não é agora que eu nunca fiz exercício, não é agora que eu vou fazer. Então, o paciente é muito teimoso. E, às vezes, só quando tem uma lesão grave mesmo, que ele para e repensa a sua vida e muda o seu estilo de vida. Então, nós, como profissionais de saúde, não podemos desistir desse paciente. Nós temos que sempre tentar trazer educação em saúde para ele, tentar conversar com ele, dizer o quão importante é a prevenção, cuidados básicos de você tomar banho, lavar bem entre os dedos, ensaboar bem, depois você secar entre os dedos, né? Não deixar ficar úmido, não deixar começar a ter micose ali entre os dedos, usar um calçado confortável, uma meia que não tenha costuras ali que vão machucar o pé, que tem meias que tem algumas costuras que acabam incomodando, né? Então, meias que adequadas também. O corte da unha não pode ser muito rente ali, que machuque, principalmente porque ele sabe que não vai sentir. Se tiver um corte muito rente da unha e machucar, ele não sente. Não tem que fazer um corte arredondado, né? Só aparando realmente as extremidades, para não ficar muito grande a unha. Mas tendo todo um cuidado, esse paciente vai viver muito, vai viver bem, com qualidade, e não vai desenvolver o pé diabético, tá? Agora, 50% das amputações poderiam ser prevenidas, né? Se um fisioterapeuta pegasse esse paciente no início e fizesse a inspeção, a avaliação de sensibilidade, diagnosticasse já, olha, Sr. João, o senhor está tendo já uma perda de sensibilidade, vamos cuidar desse pé, o senhor não tem que ficar atento. Antes de pôr o calçado, todo dia, olha, bate o pé, olha dentro, vê se tem alguma pedrinha, se tem alguma coisinha, né? Cuida desse pé, hidrata, tomou banho, passa o óleozinho, faz uma massagenzinha, cuida, põe a meia, põe o tênis, não sai para andar, né, de chinelo aí, às vezes ele sai para carpir quintal, fazer alguma atividade com o pé exposto, que pode machucar. Então, são cuidados básicos, são cuidados simples, e se o paciente e a família tiverem, eles vão ter toda uma prevenção e não vão ter os custos de ter internação, né? Porque realmente é muito caro para o Sistema Único de Saúde. Em 2000, tem um dado até que muito tempo atrás, foram internados no SUS por diabetes mellitus mais de 122 mil pessoas. Isso gerou em torno de um custo de 35 milhões para o SUS. Desse total de 122, 6 mil morreram. Né? De janeiro a abril, o número de internações chegou a atingir 44 mil,
os custos de 12 milhões. Então, os custos são altos, a probabilidade de morte existe, né? Não é tão raro assim morrer. Pode ser que venha a morrer, porque está no hospital, está internado, você acaba pegando uma infecção ali, pode pegar uma pneumonia, ou pelo fato de estar muito no leito, acamado, né? Pode ter uma piora do estado de saúde, então pode até gerar morte. Um estudo realizado pelo Ministério, né, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, viram que o diabetes, a prevalência era de 7,6 na população brasileira. O mais grave é que 50% dessas pessoas que foram diagnosticadas nesse estudo não sabiam que eram portadoras de diabetes. E do que sabia, do grupo que já sabia que tinha diabetes, 23% deles não faziam nenhum tratamento. Isso revela que está sendo mal acompanhado, né? Porque quem tem diabetes tem que fazer um cuidado diário, né? De aferir a glicemia, de ir ao médico nas consultas, de olhar os pés, né? Quem está na atenção básica tem o próprio agente comunitário de saúde que pode estar marcando os exames, marcando a consulta, né? E quem é diabético simplesmente não pode se dar ao luxo de não ter tratamento ou não ter os cuidados necessários, né? Os cuidados que diabéticos devem ter com os pés são inspecionar os pés todos os dias, com o auxílio de um espelho. Ou o cuidador pode fazer esse trabalho também. Às vezes é um idoso, né? Se é uma pessoa que não consegue, tem baixa acuidade visual, pode ser feito por um cuidador. Então, ele tem que observar sinais de pressão, sinais de compressão, corte, fenda entre os dedos, ferida ou qualquer mudança da cor habitual ou da temperatura habitual dos pés, tá? Lavar os pés todos os dias com sabão e água morna, manter a pele dos pés macia e flexível, aplicando uma loção hidratante, não aplicar esse hidratante entre os dedos, porque tem que ter umidade, não pode ter umidade entre os dedos, nem aplicar essa loção sobre feridas ou rachaduras, não, tá bom? Não aplicar talco também sobre feridas e rachaduras, nem sobre os pés, porque pode ressecar. Usar todos os dias meias limpas e sapatos resistentes e bem adaptados. Prestar atenção aos cuidados das unhas, cortá-las não muito rentes ao dedo, tá? Igual eu falei, porque pode machucar. Mas cortar normal, né? Sempre arredondadas. Usar tesouras com pontas arredondadas também, para que ele não venha se ferir na hora de cortar as unhas. Respeitar o formato das unhas, né? A nossa unha, ela tem um formato arredondado. Você vai cortar respeitando esse formato natural. Não cortar calos, não retirar calos com faca, com estilete, com nenhum instrumento pérfuro cortante. E nem retirar as unhas encravadas, não mexer com essas unhas encravadas, tá? A não ser com um profissional que seja um podólogo especializado nisso. Bom, a obesidade, ela é um dos principais fatores de risco para o diabetes. Está muito relacionada com o sedentarismo. E está muito relacionada também a maus hábitos alimentares. Lógico que tem pessoas que já nascem com uma deficiência na produção da insulina. Esses são os diabéticos tipo 1. São verdadeiramente diabéticos que têm um déficit na produção da insulina. Então, eles vão apresentar o diabetes na juventude, tá? Agora, a maioria dos diabéticos tipo 2 é devido a estilo de vida inadequado, tá? Então, os estudos mostram que se o paciente começar a controlar o peso, fazer atividade física, ele vai diminuir a resistência à insulina e vai diminuir as chances de adoecer ou até mesmo de desenvolver o diabetes, se ele não tem. A pessoa que tem um estilo de vida ativo, uma boa alimentação, muito raramente ele desenvolveu o diabetes, não vai desenvolver, tá? Então, não basta apenas controlar as sequelas. A gente tem que atuar onde? Na prevenção também, né? Então, os alvos do tratamento do diabetes estão muitas vezes relacionados à mudança no estilo de vida, dieta e exercício, que é o medicamento mais eficaz nessa patologia. Lógico, além do medicamento que o médico vai prescrever para ele, que é um hipoglicemiante oral ou mesmo a insulina injetável,
de longa duração, de curta duração, tem várias no mercado, mas ele também precisa se comprometer com a dieta e com a atividade física. Então, a prática de atividade física e dieta melhora o perfil lipídico, diminui o risco, né, de desenvolver doenças cardiovasculares, né, o risco de infarto, o risco de AVC, né, porque por si só, por ser diabética, ele tem 2 vezes mais chance de ter um infarto do que uma pessoa que não é diabética, tá? Perdão. E a atividade física ela tem um efeito protetor sobre o diabetes tipo 1, porque ela faz com que o tecido se torne sensível à ação e à captação da insulina. Então, o exercício físico melhora a captação da glicose pelo tecido, aumenta a permeabilidade da membrana citoplasmática, potencializando a ação da insulina. Mesmo que tenha pouca insulina, o exercício físico ele vai se tornar esse tecido mais sensível, podendo ser, inclusive, ter uma redução na quantidade de medicação necessária para manter um bom nível glicêmico. Então, às vezes o paciente tomava 2 injeções de insulina de manhã e uma tarde. Com o exercício físico, ele baixa para 1, ou até mesmo para tomar um medicamento oral, né, sem ser injetável. Isso é muito comum. Então, o exercício físico, ele fortalece o sistema cardiovascular, ele aumenta a circulação sanguínea periférica, melhora as trocas, né, de oxigênio, favorecendo o controle glicêmico, favorece a manutenção da pressão arterial e o fluxo sanguíneo dos tecidos. Então, algo que para o diabético é fundamental. Então, essas orientações, cuidados gerais que devem ser observados quando se prescreve e acompanha o diabético que pratica atividade física, é necessário para que se evite risco e alcance os benefícios. Então, assim, fazer exercício é bom, mas não pode, não vai fazer exercício sem nenhum acompanhamento? Não. Tem que ter um acompanhamento de um profissional. No caso, nós, fisioterapeutas, podemos fazer esse controle de preparar uma atividade física para o diabético que possa trabalhar mobilidade, possa trabalhar circulação, pode trabalhar força, condicionamento cardiorrespiratório, sempre monitorando os sinais que eu expliquei para vocês, que é frequência respiratória, frequência cardíaca, né? Para que a gente acompanhe, né? Ele não venha passar mal ali durante a atividade física. Então, a gente tem que monitorar os sinais vitais. Quando bem orientado, então, o exercício físico ele pode ser um medicamento econômico, muito saudável, sem efeitos colaterais negativos, né? Que possui a capacidade de reduzir ou eliminar o consumo de medicamentos, reduzindo os prejuízos para a saúde e reduzindo os custos. Então, a insulina é boa? É boa, tomar insulina é bom, só que quando você toma muita insulina, você aumenta o risco para eventos tromboembólicos. Então, você pode ter, daqui 10 anos, uma embolia, né? Uma trombose, porque você usa muita insulina. Então, quanto menos insulina você utilizar, é melhor, a dose ideal para cada paciente. Então, por isso que é importante a mudança do estilo de vida. Só que só a gente sabe, a gente que atende paciente, sabe quanto é difícil convencer o paciente que ele não pode ter excessos com doces, que ele tem que ter uma alimentação rica em verduras e frutas, né? Então, é tão difícil que muitas pessoas preferem usar o medicamento ou comer o doce e tomar insulina do que ter uma alimentação equilibrada, uma dieta adequada. Principalmente o álcool, gente, eu não falei aqui, mas diabéticos não podem, não deveriam ingerir grandes quantidades de álcool, porque o álcool ele tem o efeito de desidratar o organismo, de diminuir a atividade do sistema nervoso. Então, isso contribui muito para agravar e para complicar os pacientes diabéticos, né? Então, diabetes mais alcoolismo é um péssimo prognóstico. O paciente vai ter pouco tempo de vida, porque são 2 coisas que não combinam, álcool, né, e diabetes. Orientações. Aqui estão todas as orientações que eu expliquei para vocês, né, em relação ao calçado, higienizar os pés, inspecionar os pés, lavar e secar adequadamente entre os dedos, evitar andar descalço, né? Não usar agentes químicos ou emplastro ou canivete para remover os calos,
inspecionar e palpar diariamente o interior do sapato. Se a visão estiver prejudicada, quem tem que cortar as unhas do paciente é o acompanhante ou o próprio marido, esposa, tá? O uso de cremes e óleos devem ser utilizados para a pele seca, exceto entre os dedos. Trocar as meias diariamente para evitar sujidades, né? Evitar fungos. Usar meias sem costuras ou que não tenham, pelo menos, costuras muito grossas que podem machucar os pés e apertar os dedos. Cortar as unhas respeitando a naturalidade das unhas, né? Não cortar elas nem tão retas, não tão... Quando eu falo cortar as unhas retas, eu quero dizer assim, de forma correta, né? Não cortar elas, assim, nem pontiagudas, nem muito junto ali, que pode machucar, tá? Então, respeitar a curvatura natural da unha na hora que for cortar. Calos não devem ser cortados, né? Os pacientes devem assegurar que os pés sejam examinados pelos cuidadores e devem notificar o caso de qualquer sinal, como bolha, corte, arranhão ou ferida. Já comunicar ao agente de saúde, já ir ao médico para tomar as devidas providências, tá? Eu coloquei o caso clínico aqui para vocês poderem responder, tá? E eu vou colocar lá no AVA. Então, paciente, 70 anos, João Pereira da Silva, sexo masculino, casado, aposentado, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e com a patologia associada, que é a hipertensão arterial sistêmica. Ele apresentou uma pressão arterial de 140 por 80 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 21 excursões por minuto. Faz uso dos seguintes medicamentos: insulina 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida, AS 100 miligramas, não apresenta nenhum antecedente cirúrgico, então ele não foi operado recentemente. Possui como queixa principal a dor ao caminhar. Ele fala: o que mais me prejudica é a dor para caminhar. O paciente relata que há 2 anos foi internado por 4 dias com fraqueza e dor de cabeça, sendo diagnosticado uma hiperglicemia. Desde então, passou a utilizar a insulina e seguir uma dieta alimentar hipoglicêmica, mas com controle glicêmico deficiente. Então, assim, ele não segue a dieta. Também possui alterações de acuidade visual, fraqueza muscular geral e impotência sexual. Vocês acham que isso pode ser decorrente da doença? Durante esse período, o senhor adquiriu inflamação dos artérios, né, que são os dedos, resultando em alterações cutâneas, distúrbios circulatórios e principalmente da sensibilidade, que impossibilitou de sentir a redução da temperatura dos membros inferiores, redução do pulso tibial posterior e claudicação. Claudicação é mancar, tá? E redução do pulso, que é dos batimentos, né? Da artéria tibial. Ao exame físico, na inspeção, foram observadas alterações na pele, como pele ressecada, unhas grossas com rachaduras e descamações. Segundo, terceiro e quarto artelho do pé esquerdo em garra, hálux valgo, hipotrofia muscular intrínseca do pé. Na palpação, observou-se diminuição da sensibilidade tátil, né? A sensibilidade ao toque, com maior ênfase no pé esquerdo do que o direito, né? Diminuição da sensibilidade dolorosa em ambos os pés e diminuição da sensibilidade térmica, que é quando você põe frio e quente, né? Nos pés, principalmente em região do antepé. Hiporreflexia do calcâneo, no membro inferior, não apresenta pontos de dor. Na palpação das articulações, constatou-se que a proeminência óssea da região proximal e lateral do quinto metatarso. O exame funcional realizou-se movimentação passiva para verificação da amplitude de movimento dos tornozelos e da articulação metatarso-falangiana, resultando em redução dos movimentos de flexão, então flexão, extensão, inversão e eversão do tornozelo.
Redução do movimento de extensão do segundo e do terceiro dedo e quarto dedo do pé esquerdo. Perimetria, que é para verificar o volume, né, da articulação do tornozelo, igual a 20 centímetros no membro inferior direito e 25 na circunferência do membro inferior esquerdo, perdão, tá? Mudem aqui. Então, quer dizer que o membro inferior esquerdo, ele está mais inchado do que o membro inferior direito. Ou o membro direito está um pouco mais hipotrófico, perda de músculos, né, do que o esquerdo. Então, tem uma diferença de volume ali. Que aqui não está dizendo se é por edema ou se é por fraqueza muscular. Força muscular, pelo teste muscular manual, grau 3 nos flexores e extensores. E grau 2 nos músculos inversores e eversores do tornozelo. Tá? Na avaliação postural, foi encontrado pés pronados. Então, perda de arco plantar. Tá? Na vista posterior, foi encontrada as mesmas alterações da vista anterior. Na vista lateral, foi encontrado protusão da cabeça dos ombros. Então, tá para frente. Na vista lateral, foi igual à direita. Observou-se que o paciente não realiza apoio em dedos mínimos esquerdos, arco plantar diminuído no pé esquerdo. Responda. 1. A queixa principal do paciente se refere a quê? Então, quando ele fala lá que o que mais incomoda é a dor para caminhar, do que se refere a isso, para vocês falarem? Qual que é a causa, a etiologia, né? Na inspeção, foi observada alterações características do quê? Toda aquela parte da inspeção. Vocês podem anotar o que foi avaliado na inspeção e o que é característico. Defina artérios em garra. O que significa dedos em garra? 4. Qual o padrão de normalidade dos graus de amplitude de movimento do pé? Porque lá fala, né? Tá diminuído assim, tá diminuído assim. Então, vão no livro, busquem essa informação e me expliquem. Qual que é o grau normal de dorsiflexão? Que o pé faz assim. É 50, é 30, é 40. Qual que é o grau normal de plantiflexão? Pé de bailarina, para baixo. Quantos graus seria normal, né? De movimentação do pé, tá? Perimetria é indicativo de uma complicação vascular. Como é realizada a perimetria? Então, busquem também no livro, né? Com uma fita métrica, com como que é feito. A força muscular dos músculos do pé se encontra reduzida. Quais músculos fazem a flexão e a extensão do pé? E quais músculos fazem a inversão e a eversão do pé? E o que significa cada grau? Cada grau, assim, tipo grau 0, que a força muscular é de 0 a 5, né? Então, 0 não tem nem esboço de contração. Pede para levantar, não contrai. 1, o que seria 1? 2, o que seria 2? 3, então tem tudo também certinho no livro, tá? É uma forma de vocês buscarem conhecimento antes de eu explicar. Então, isso é bem interessante porque a gente dá um caso clínico, dá um pouco dá uma introdução sobre o assunto, né? Eu falei um pouco para vocês sobre diabetes, pé diabético, introduz o assunto, dá um caso clínico, e aí vocês vão buscar essas perguntas, vão ler bastante, vão estudar e vão trazer. E aí, na próxima aula, a gente faz o fechamento do caso em conjunto e discute as dúvidas que vocês podem ter, tá? Mas, para isso, vocês vão postar no AVA, vocês têm uma semana para postar no AVA as respostas, tá? E aí, semana que vem, a gente faz o fechamento desse caso clínico aqui com vocês. E aí a gente caminha para a próxima aula com a questão da goniometria, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo certo, prof.